Conversei com Luiz Paulo Dominguete Pereira, 44 anos, que confirmou a denúncia que fará nesta sexta na CPI do genocídio. Me disse ele: encontrei o Roberto Dias, do Ministério da Saúde, no restaurante Vasto, no Brasília Shopping. Disse Dominguete: me senti muito mal nas conversas que tivemos. Dias dizia falar em nome de um grupo no Ministério da Saúde e queria $1 por cada dose para comprar as vacinas. Vacinas da AstraZeneca, vendidas pela Davat Medical Supply. Luiz Paulo Dominguete é representante da Davat desde janeiro deste ano. Se o negócio tivesse caminhado, teriam sido 400 milhões de doses de vacina. A conversa de Dominguete com Roberto Ferreira Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde, foi a 25 de fevereiro. Roberto Dias foi demitido nesta terça-feira, depois que a Folha de São Paulo publicou a denúncia de Dominguete. Dominguete reafirma: Roberto Dias dizia falar por um grupo do Ministério da Saúde. Dominguete conta que nas duas conversas com Roberto Dias, logo de saída, negou-se a negociar com propina incluída. Por isso, Dominguete contou ter vivido um drama naqueles dias em Brasília. Pensava, deveria aceitar o negócio mesmo com propina e assim milhões de brasileiros teriam acesso à vacina? Ou recusar para, mesmo em nome do negócio, não se tornarem corruptos? Com a recusa, mesmo tranquilo em relação à decisão tomada, restam uma pergunta e uma angústia. Se Dominguete e sua empresa tivessem aceitado o negócio, mesmo com propina, quantas centenas de milhares de vidas teriam sido salvas? Tal angústia não deve caber a Luiz Dominguete e a sua empresa, e sim aos corruptos que, em nome do dinheiro, apenas assistiram centenas de milhares morrendo durante esse tempo todo. Dominguete diz: a empresa tentou conversar também com Elcio Franco. Deu em nada. E assim desistiram do negócio sem pagar propina. Elcio Franco, coronel do Exército, que já depois na CPI, à época era o secretário executivo do Ministério da Saúde. O ministro era o general Pazuello. Elcio Franco é hoje assessor da Casa Civil da Presidência da República. Trabalha com Onyx Lorenzoni, aquele do Caixa 2, perdoado pelo ex-juiz Sérgio Moro. Para quem ainda não liga o nome à pessoa, Onyx é aquele que parece falso da cabeça aos pés, ou dos pés à cabeça. Onyx é aquele que na semana passada ameaçou os irmãos Miranda depois do deputado Luiz Miranda entregar Bolsonaro, que, por sua vez, dedurou seu líder no governo, o deputado Ricardo Barros, como operador nesse processo, nesse esquema de corrupção. Definitivamente não se faz mais omertá como antigamente. Recordando, estamos falando aqui de corrupção na compra de 1,6 bilhão de vacinas Covaxin da Índia. É preciso recordar cada elo na cadeia dos que ainda não foram para a cadeia. Tamanha é a velocidade das operações no governo do acabou a corrupção e acabou a mamata. Só não é inacreditável por serem quem são. Elcio Franco continua trabalhando na presidência da República, mesmo depois da nova denúncia, a de Luiz Dominguete, que na nossa conversa confirmou o que foi dito à Folha de São Paulo e à repórter Constança Rezende. A empresa Davat oferecia 400 milhões de doses da AstraZeneca por $3,5 cada dose. No final, com vacinas barradas à espera da Covaxin e toda aquela demora, a AstraZeneca chegou ao país, acabou sendo comprada pelo governo a $15,5 a dose.
Naquele tempo, Bolsonaro e os seus fingiam não querer a vacina, fingiam ser contra vacinas. Isso enquanto, informa Dominguete, Roberto Dias e os seus, no Ministério da Saúde, pediam propina de $1 a cada dose. Com o dólar a R$5, 400 milhões de doses dariam uns 2 bilhões de reais. Dá até para fazer, digamos, uma campanha presidencial com tamanho propinoduto. Isso tudo enquanto Ricardo Barros operava o esquema Covaxin. E para que não parem dúvidas, inclusive as que plantarão na própria CPI. Luiz Dominguete foi eleitor de Jair Messias Bolsonaro. Acreditou piamente que o personagem de fato combateria a corrupção. Não tive tempo de perguntar a ele o que pensa a respeito agora, mas o que ele diz, o que ele denuncia, já me parece dizer tudo. Saibam também os patriotas que Luiz Dominguete serviu ao Exército, no tiro de guerra em Varginha, sul de Minas. Hoje Dominguete mora em Três Corações, a terra de Pelé. Ele deve depor na CPI do genocídio nesta sexta-feira. Na nossa conversa, ele reafirmou: o que aconteceu nesses bastidores com Roberto Dias foi uma coisa muito tenebrosa, muito asquerosa. Luiz Dominguete aparenta ser um homem sereno. Apesar da angústia que amigos próximos conhecem, disse que dormiria tranquilo, sem arrependimentos. Ele já está blindado. Por isso não postamos como entrevista em vídeo a nossa conversa e apenas como uma reprodução do que falamos. Quando falamos, Dominguete já havia assumido um compromisso com a CPI. E nós, jornalistas, sabemos como a coisa funciona. O senador que fez contato com Dominguete conversa diariamente com os jornalistas, que duramente cobram uma CPI numa sala onde jornalistas não entram, não têm acesso. E aí a coisa funciona assim. Ao garantir exclusividades, os senadores se garantem. Terão espaço no horário nobre dos telejornais e nas manchetes dos impressos. Essa é a regra do jogo. Apenas precisamos estar atentos às lições da Operação Lava Jato. Quando o jogo, ali o de receber vazamentos cotidianamente, deu no que deu. Porque existia então um outro jogo sendo jogado, extraordinário jogo, que interferiu na história do Brasil, mas que passou em branco. Até que o hacker Walter Delgatti Neto, o Vermelho, expusesse toda a podridão e viesse a Vaza Jato. Estamos falando de poder e seus muitos e variáveis braços. Morreu há pouco, aos 86 anos, em Brasília, um grande observador do poder, especialmente dentro do Palácio do Planalto. José Henrique Nazaré, o Veruel, que trabalhou com 13 presidentes da República. Nazaré começou como um porteiro, tornou-se um faz-tudo, em especial no Comitê de Imprensa do Palácio do Planalto. Bem-humorado, amado por todos os jornalistas, um sábio, conhecia como poucos os jornalistas, o jornalismo e o poder no Palácio do Planalto. Quando Fernando Collor tomava posse, entrevistei Nazaré, o Veruel, esse atilado observador do poder dos poderes. Ele desnudou um a um os presidentes, conheceu todos. E também a nós, os jornalistas, que convivemos com o poder e falamos sobre poder. O maravilhoso, saudoso mineirinho, sobre os jornalistas e sobre as notícias, disse o seguinte: tenho pena dos seis, tenho pena dos jornalistas. São humilhados, ficam horas esperando alguém que não atende nem dá a menor satisfação. Candidatos e candidatas a jornalistas, pensem nisso também, além do glamour. Imagine o que diria Veruel se visse Bolsonaro escoiciano diariamente naquele seu curralzinho. À época, Veruel dizia sobre os que cobriam o palácio: o jornalista é um escravo, parece a irmã Dulce,
vive de caridade, me lembra a Bíblia. Por quê? Perguntei e Veruel citou Lázaro. Os jornalistas, como o cachorro de Lázaro, ficam ali esperando cair umas migalhas. Qualquer coisa que uma autoridade diga serve, é uma migalha, dá uma sobrevida. Veruel falava de Lázaro, o original, não o matador, agora morto com mais de 100 tiros. Cercado por 270 PMs policiais que comemoraram sua morte como se fosse um gol. E gritando, como é possível ouvir, Bolsonaro. Gritando quando a ambulância arranca, sirene berrando, como se Lázaro fosse ressuscitar 100 tiros depois. Tudo de acordo com esse tempo. O que diria o fervoroso católico Veruel, o Nazaré, irmão de São Vicente de Paula, vendo o presidente da República, Bolsonaro, comemorar a morte deste Lázaro de agora com um tweet dizendo CPF cancelado. Tendo visto tudo no poder, Veruel dizia da paixão dos jornalistas pelo seu trabalho, o jornalismo. Aí, um dia, a jornalista, chega em casa e encontra um bilhete da mulher ou do marido dizendo: "Te esperei, você não veio, eu fui embora." E ensinava Veruel várias décadas de palácio depois. O poder você sente, você percebe o poder, e quando você percebe, você já é o poder. Quando nos despedíamos, março de 1990, início do governo Collor, Veruel ainda deu um último conselho: desconfie de tudo no poder. Luiz Paulo Dominguete Pereira parece ser um homem leal e correto. Na última sexta-feira, depuseram na CPI os irmãos Miranda. O servidor público da saúde concursado, Luiz Ricardo Fernandes Miranda. A aparência frágil, a Bíblia aberta durante o depoimento, ali parecia se esconder alguém. Mas Luiz ali se portou como um gigante. O irmão, o deputado Miranda, anunciava-se forte. Desembarcou no Congresso com um colete à prova de balas. Mas foi fraco até revelar o nome: Ricardo Barros. Os fatos vão se acumulando. Sobre o que é essencial, nuclear, a denúncia de Dominguete confirma a existência de um esquema de corrupção. Todos os depoimentos juntos, um esquema ligando o Ministério da Saúde ao Palácio do Planalto. Quanto aos irmãos Miranda, parece haver algo a mais, ainda a se conhecer. Na sexta passada, durante a atuação da dupla, o suposto frágil e o aparente forte, lembrei de José Henrique Nazaré. O Veruel, a me dizer: desconfie de tudo no poder.